Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e mais uma aula da nossa playlist de semiologia e patologia. Nós já falamos de cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos e agora vamos falar dos tumores odontogênicos, as suas características, aspectos radiográficos e tratamento. Antes de começar a aula, nós temos que explicar que vamos dividir esta aula e a próxima e falar sobre três grupos de tumores, né? Os epiteliais, os mistos e os ectomesenquimais. Então, nós vamos começar falando dos epiteliais, tá? Esse nome justamente pelo fato deles serem compostos por epitélio odontogênico, sem participação de ectomesênquima, por isso que ele é chamado de epitelial, não misto nem ectomesenquimal. Eles têm sua origem do remanescente da lâmina dentária e podem se apresentar de duas formas possíveis, ou seja, intraóssea ou extraóssea, né? Central ou periférica, tá? Os exemplares dos tumores epiteliais que nós conhecemos são o ameloblastoma, sendo ele multi ou unicístico, ameloblastoma maligno, carcinoma ameloblástico, carcinoma odontogênico de células claras, tumor odontogênico adenomatoide, que é o TOA, tumor odontogênico epitelial calcificante, que é o TOEC, tumor de Pinborg, e tumor odontogênico escamoso. Então, nós iremos falar destes tumores nesta aula, começando com ameloblastoma. Ameloblastoma multicístico é o tumor odontogênico mais comum, é o que mais ocorre. Como nós já falamos, a sua origem é dos restos de lâmina dentária, tá? O seu crescimento é lento, localmente invasivo, benigno na maioria dos casos, tá? E como classificação, na grande maioria, em 86% dos casos, ele é classificado como sólido convencional ou multicístico, como pode ver aqui na imagem, nessas duas imagens, tá? Multicístico visto pelo fato de ter vários cistos, né? Como se fosse vários cistos, várias lojas neste local. E em 13% da chance de ser unicístico, que é o que nós iremos falar no próximo slide, e periférico, somente 1%, ou seja, dele ser extraósseo, dele não estar envolvido em tecido duro, no osso, dele estar extraósseo, tá? De forma periférica. Tem prevalência em posterior de mandíbula, ou seja, geralmente em corpo e ramo, em 80 a 85% em mandíbula, em posterior de mandíbula. Geralmente acomete pacientes de 30 a 70 anos de idade, sem predileção por gênero, então ocorre tanto em homem quanto em mulher, normalmente assintomático e grande aumento de volume com crescimento lento. Aspectos radiográficos que podemos observar, nós podemos observar tanto loculações que parecem bolhas de sabão, como é este exemplo, como favos de mel, como é este aqui. Quando for lóculos grandes, radiolúcidos, nós observaremos aqui como se fossem bolhas de sabão. Se for lóculos bem pequenos, vai parecer um favo de mel, tá? Como pode ver nesta imagem. Então, é uma imagem multicística, né, com vários lóculos radiolúcidos, pode cortar, como tratamento, enucleação e curetagem, ou seja, vamos remover completamente e vamos curetar para não deixar nenhum resquício. E também pode ser feita a ressecção em bloco, que a porcentagem de recidiva é muito menor, somente de 15%. Dando sequência, nós vamos falar do ameloblastoma unicístico. O ameloblastoma unicístico tem as mesmas características, porém, radiograficamente ele é diferente. Ele não tem aqueles multicistos que nós vimos, tá? Aqueles lóculos. Ele tem somente um lóculo. Por isso que é chamado de unicístico, uma lesão radiolúcida com margem epitelial, similar a um cisto dentígero. Observe que ele está aqui, ó, bem na junção amelossementária, bem semelhante ao cisto dentígero. Dando sequência, vamos falar então dos malignos. Ameloblastoma maligno e carcinoma ameloblástico. Geralmente, eles se desenvolvem em uma recidiva de um ameloblastoma, unicístico ou multicístico, tá? Então, geralmente vai acometer pacientes na sexta década de vida, ou seja, com 60 anos para cima. São lesões com margens mal definidas, como a gente pode observar aqui, margens mal definidas e destruição cortical. Observa que a cortical da mandíbula foi totalmente destruída, caracterizando assim essa característica de malignidade. Ele apresenta características histopatológicas de ameloblastoma, porém em um tumor primário, tá?
com metástases e também com as características de carcinoma e ameloblastoma maligno, tá? Como tratamento, é um tratamento desfavorável porque são raros os casos documentados que o paciente acabou sobrevivendo, né? Então, na grande maioria das vezes, infelizmente, 50% dos pacientes com metástases faleceram a longo prazo. Então, é um carcinoma, um ameloblastoma bem complexo de ser tratado. Dando sequência, temos o carcinoma odontogênico de células claras. Ele é um tumor raro dos ossos. Ele é semelhante ao tumor odontogênico epitelial calcificante, que nós iremos falar ainda. Ele é semelhante no aspecto radiográfico, ou seja, são lesões uni- ou multiloculares. Imagens frequentemente apresentam certo grau de indefinição ou são irregulares. Então, nós não conseguiremos observar uma cortical bem delimitada. Ela é bem difusa, bem irregular, com bastante destruição óssea da cortical. Como tratamento, na maioria dos casos, requer cirurgia radical, tá? Visto que existe a tendência de recidiva. Além disso, também existe a chance, 25% de envolvimento metastático de linfonodos regionais e também relatos de metástase pulmonar. Então, é um tumor também que pode causar bastante metástases. O bom é que é um tumor raro de ocorrer, não ocorre tanto quanto os outros. Dando sequência, vamos falar do famoso TOA, tumor odontogênico adenomatoide, também conhecido de tumor dos 2/3. Vocês vão descobrir o motivo aqui na aula, tá? Bem, representa de 3 a 7% de todos os tumores odontogênicos, então não tem tanta prevalência assim quanto alguns outros, como por exemplo, como o ameloblastoma, por exemplo, mas tem uma certa ocorrência. Ele é limitado a pacientes jovens, ou seja, 2/3 dos casos entre 10 e 19 anos. Aí já começa os 2/3, tá? A predileção pela maxila, 2/3 do caso ocorre na maxila, como pode ver aqui na imagem, ó, está na região aqui de maxila, de dentes superiores. Predileção pelo sexo feminino, então 2/3 ocorre geralmente em pacientes do sexo feminino. A maior ocorrência nas regiões anteriores, então 2/3 em regiões anteriores, e são assintomáticos. Além disso, como aspecto radiográfico, nós podemos observar que tem uma lesão radiolúcida unilocular com halo radiopaco, como pode observar aqui na imagem. Geralmente envolve dente não irrompido, não erupcionado, como é este exemplo deste dente aqui, como é o exemplo deste premolar aqui. Então, 2/3 desse tumor geralmente ocorre em dentes não irrompidos. De novo, os 2/3, por isso que ele é famoso de tumor dos 2/3, né? A lesão tende a se estender apicalmente ao longo da raiz e transpassa a junção amelossementária. Ou seja, se fosse um cisto dentígero aqui, ele estaria nesta região aqui do cursor, na junção entre esmalte e cemento. Aqui ele transpassa, ele chega até na raiz. Então, esse aqui também é um diferencial entre cisto dentígero. E também pode se apresentar entre as raízes de dentes irrompidos, mas a sua grande maioria das vezes ele aparece desta conformação, neste aspecto. Como tratamento, uma lesão completamente benigna, com baixa recidiva, então somente uma enucleação curetagem já é um tratamento curativo, tá? Com baixa chance de recidivar, beleza? Dando sequência, nós vamos falar do tumor odontogênico epitelial calcificante, o TOEC, também conhecido como tumor de Pinborg. Ele é uma lesão incomum, ou seja, menos de 1% dos tumores odontogênicos, geralmente acomete pacientes de 30 a 50 anos de idade e sem predileção por gênero, então, pacientes do gênero feminino ou do gênero masculino. Acometem mais a mandíbula do que maxila, então ele tem uma predileção por maxila, tem um crescimento lento, altamente infiltrativo e destrutivo, e um aumento de volume indolor, tá? Então, geralmente, quando antes de fazer a radiografia e acabar descobrindo na radiografia, às vezes apresenta um sinal clínico que nós podemos observar e pedir a radiografia justamente por isso também, que é um aumento de volume indolor, que nem nessa imagem a gente observa aqui nessa região de palato, que tem este aumento de volume. E o paciente não se queixa de dor, mas nós observamos que está estranho. Então, nós poderemos descobrir este tumor, como pode mostrar aqui na imagem, Calcificante porque ele apresenta halos, ele apresenta focos radiopacos na lesão, tá? Tudo isso aqui é a lesão, é bem destrutivo, aumento de volume, tem vários focos radiopacos nela.
com aspectos de flocos de neve, né? Como pode ver aqui na imagem, esse aspecto de flocos de neve. Como tratamento, uma ressecção local conservadora com margem de segurança de 1 centímetro, tá? Ou seja, uma remoção dessa lesão por completo junto com tecido sadio para reduzir a taxa de recidiva, que é de 15%. Ele é altamente infiltrativo e destrutivo, como já foi dito, mas tem um bom prognóstico quando removido com essa margem de segurança. Poucos casos se maligniza, na sua grande maioria é um tumor benigno. Então, nós finalizamos os tumores odontogênicos epiteliais. Nesta aula aqui mesmo, nós vamos começar falando de 2 tumores odontogênicos mistos, que nós iremos finalizar na próxima aula, tá? Porque como são muitos tumores, para não ficar muito extensa a aula, nós iremos repartir em 2 conteúdos. Eles são compostos por epitélio odontogênico em um ectomesênquima, ou seja, eles são tanto epiteliais quanto ectomesenquimais. Eles são os dois, por isso que eles são mistos. Eles têm características dos dois, das duas classificações dos tumores odontogênicos. Eles têm as duas, então são mistos, tá? E algumas lesões aqui não são características neoplásicas, como por exemplo, nós vamos falar também na aula que vem do odontoma. O odontoma não é uma neoplasia, não é um tumor, tá? Mas ele vai estar presente devido às suas características. Então, nós temos como representantes dos tumores odontogênicos mistos o fibroma ameloblástico, o fibrodontoma ameloblástico, o fibrosarcoma ameloblástico, o odontoameloblastoma e o odontoma, que nós iremos falar na sequência. Começando com o fibroma ameloblástico. Ele é considerado um tumor misto verdadeiro, tá? Tanto o tecido epitelial quanto o mesenquimal são neoplásicos, então por isso que ele é considerado misto. É bem incomum de ocorrer e tem uma ligeira predileção pelo sexo masculino e 70% dos casos ocorrem posterior de mandíbula. Então também nós iremos ver essa prevalência aqui, essa predileção em posterior de mandíbula. Geralmente são assintomáticos, tá? A sua prevalência geralmente em pacientes jovens, na primeira e segunda década de vida, então paciente até uns 20 e poucos anos tem essa chance de ocorrer o fibroma ameloblástico. Como aspecto radiográfico, nós podemos observar uma lesão uni ou multilocular, com margens bem definidas e podem ser escleróticas, rompendo aqui a cortical, né? E também tem até deslocamento dentário, ocasionado por ele. Geralmente associado a dentes não erupcionados, assim como o dentígero, assim como outros nós já falamos nesta aula também, né? Como pode ver aqui na imagem, dentes não irrompidos, não erupcionados. E pode ter grandes volumes, como é o exemplo desta imagem também, que olha só o volume pegando totalmente aqui posterior de mandíbula. Como tratamento, uma excisão local e curetagem é geralmente o tratamento de escolha, mas os pacientes sempre devem permanecer em observação por anos, tá? Visto que as recidivas são de torno de 18 a 43%. Então, e se ocorrer recidiva, geralmente ocorre como um fibrosarcoma meloblástico, em 45% dos casos, ou seja, já se torna algo mais grave, já se torna algo bem mais grave, já se torna um sarcoma, né? Algo maligno. Então tem que estar sempre acompanhando esse paciente jovem em torno de década de vida, tá? Para ver que não ocorreu recidiva. Que é o caso que nós iremos falar agora, que é o fibrosarcoma ameloblástico, tá? Ele é um tumor raro e ele é a contraparte maligna do fibroma ameloblástico que nós falamos agora. Então, geralmente ocorre em recidivas. Geralmente, 50% dos casos relatados representam uma recidiva de um fibroma ameloblástico ou um fibrodontoma ameloblástico. Então, esses dois casos têm que estar sempre acompanhando o paciente anualmente para ver se não teve alguma recidiva. A predileção é por pacientes jovens, né, justamente pelo fato de nós estarmos tratando pacientes jovens, né, desde da primeira à segunda década de vida, sendo a idade média 27 anos por aí, tá? Que já é aquele prazo para ter dado uma recidiva, né, do tumor inicial que nós já vimos. 80% dos casos são em mandíbula, então tem essa prevalência, essa predileção em posterior de mandíbula. O paciente sente dor, aumento de volume e o crescimento é rápido, características de tumores malignos, né? Dor, aumento de volume e crescimento rápido. Como pode ver radiograficamente, aqui em uma tomo e aqui em uma radiografia panorâmica,
nós podemos observar uma lesão radiolúcida mal definida, nós nem conseguimos ver aqui certo esta questão, essa delimitação da lesão. Podemos observar grande expansão e rompimento de cortical óssea, caracterizando aqui um comportamento de uma lesão maligna. O mesmo exemplo aqui que a gente pode ver com grande exatidão que nós falamos, né? Crescimento rápido, aumento de volume, expansão, rompimento de cortical óssea e dor. Então, isso aqui é comportamento de lesão maligna. Como tratamento, nós temos que, quando confirmado que é um fibrosarcoma ameloblástico, fazer uma excisão cirúrgica radical, com ressecção marginal. Então, não é somente remover e curetar, tem que remover totalmente essa lesão, remover uma margem de segurança, fazer uma ressecção marginal completa, de forma radical, tá? Para que não tenha caso de recidiva deste tumor maligno. Então é isso, galera. Nós vamos finalizar esta primeira aula, a primeira parte. Nós vamos ter a segunda parte dos tumores para finalizar, dando sequência aos mistos, tá? Essas foram as referências. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.